de 2 Reis, capítulo 6. Amado, enquanto você vai abrir aí, eu vou contar o que Deus falou comigo hoje de manhã. Estive hoje de manhã aqui, os irmãos, um grupo de irmãos viriam aqui para instalar a placa e não deu certo instalar a placa por causa dos fios, a escada, tem que ter um andaime, enfim. Enquanto eles estavam ali trabalhando, eu estava ali na minha salinha conversando com Deus, falando com Deus, e Deus falou claramente comigo, conversando acerca de algumas coisas da igreja, e Deus falou claramente comigo acerca do ataque de Satanás. Nós estamos guerreando contra ele, estamos guerreando contra Satanás e todo o seu exército. Não estamos? Estamos orando pela família, nós estamos sendo mais proféticos, mais ousados, estamos aí expulsando o diabo das nossas famílias, expulsando toda a ação do inimigo sobre nós. E eu louvei a Deus porque já ouvi pessoas contando resultados maravilhosos, familiares, e que Deus tem. Mas porém Deus disse para mim: o povo precisa vigiar. Cada um individualmente precisa vigiar, porque o diabo é astuto e ele sabe o momento certo de agir, ele sabe esperar. Então, irmãos, tem uma coisa, eu entendi que Deus estava falando para mim. Então, individualmente, cada irmão vigie, fique atento, para que o diabo não venha para enganar-nos, para que o diabo não venha colocar coisa que não tem, para que o diabo não faça com que você venha falar além do que é para ser falado. Amém? Para que a nossa língua possa continuar dentro da nossa boca. Amém, irmãos? Amém. E não fora. Não venhamos deixar que a nossa língua venha passar do limite que ela é. Os irmãos estão entendendo, né? Então, vigie, porque o diabo ele é muito astuto, e independente da astúcia dele ou não, nós vamos, no nome de Jesus, guerrear contra ele, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, vigie. Amém? Amém. Pois bem, livro de 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 24. Então você vai continuar com a Bíblia aberta, e nós vamos falar um pouco mais sobre o versículo, capítulo 6, versículo 7. Acharam aí? Amém. Então, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Versículo 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombas por 5 barras de prata. Até aqui. O tema dessa noite é esse daqui: aprendendo com os momentos de crise em Samaria. Amém? Amém. Eu sempre digo isso nas minhas mensagens, ou na maioria das vezes. Todos nós temos dias bons e dias ruins. Todos nós temos dias de bonança e dias de escassez. Nem sempre nós estamos sorrindo. Nem sempre nós estamos com o bolso cheio de dinheiro. Nem sempre as coisas estão indo bem. Mas uma coisa ou outra não
interferir na nossa fé. O nosso dia a dia não pode interferir na nossa fé. Nós acabamos de ler aqui no versículo 24 e 25, aonde Samaria foi cercada pelo exército de Ben-Hadad, rei da Síria. Por ficar cercada, houve uma fome muito grande naquele lugar. Às vezes muitas coisas nos cercam. Às vezes o inimigo nos cerca em algumas áreas da nossa vida e nós ficamos encurralados, aprisionados mediante aquela situação. E aí? O que nós temos que fazer no momento desse? Um momento de crise, seja ele emocional, seja ele familiar, seja ele financeiro, seja profissional, seja espiritual, enfim, eu não sei qual é a crise que você possa estar passando. Se não estiver passando, melhor ainda, mas guarde essa palavra, porque uma hora ela virá. E aí você vai saber como agir mediante a tal situação. Enfim, nós passamos por essas situações. Crises de falatório, crises de contenda e por aí vai fora. Então nós vamos ver aqui, queridos, 6 pontos que nós vamos identificar nessa passagem de Samaria, dessa prisão que Samaria passou. Nós vamos ver 6 pontos que vão nos ajudar como Deus agiu na vida daquele povo e também ajudou a eles a sair daquela situação. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é isso aqui, ao Elias. No momento de crise, o desespero não é a melhor saída. Amém? Amém. No momento de crise, o desespero não é a melhor saída. Quantas pessoas no momento de desespero acham que a melhor saída é a morte? Vou me matar. Quantas pessoas acham que no momento de desespero a melhor saída é ir para a bancada? Quantas pessoas acham que no momento de desespero financeiro a melhor coisa é pegar um empréstimo grande, que os juros serão maiores ainda? Enfim, o desespero, querido, ele bloqueia o teu raciocínio. O desespero, ele mexe com o teu emocional. E quando o teu emocional fala mais alto do que o racional, aí vem problema. Por isso, querido, que eu bato muito na tecla de sermos racionais. Nós precisamos ser mais razão do que emoção, porque a emoção nos atrapalha. A emoção, querido, nos faz perder. A emoção nos prende. Então, no momento de crise, o desespero não é a melhor saída. Olha o que a Bíblia diz no versículo 24 até o versículo 30 de 2 Reis, no capítulo 6. Diz aí que uma cabeça de jumento estava custando 80 barras de prata e 200 gramas de merda, de bomba. Estava 5 barras de prata. Olha a situação que chegou Samaria. Mas isso aí não é nada não, meu irmão. O povo estava comendo cabeça de jumento, porque não tinha o que comer. Os animais haviam morrido. Os sírios cercavam Samaria, não tinha como fazer mais nada, não tinha como plantar, não tinha como comprar alimento, não tinha, estava cercada a cidade.
e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia com ele, por debaixo, panos de saco. Olha a situação que chegou o povo em Samaria. Qual é a mãe? Primeiro, para começo de conversa, essa mãe não valia uma pipoca. Para começo de conversa. Porque mãe que é mãe valia o contrário. Eu morro e dei a minha carne para o meu filho. Mas aí é uma outra história, deixa para lá. Aí é para outra pregação familiar. Olha a situação que chegou o povo de Samaria. Começaram a praticar canibalismo. Vamos fazer o seguinte: não temos mais nada para comer. Matamos o meu filho hoje, comemos. Amanhã você mata o seu e nós comemos dele. E assim fizeram. A mãe matou a criança, cozinhou a criança e serviu de prato principal. Olha o desespero daquela pessoa. Olha a que ponto chegou o desespero daquela pessoa. Olha a que ponto chegou o desespero do povo de Samaria. O rei ficou tão indignado com aquilo que rasgou as suas vestes, e por baixo das vestes reais estavam panos de saco. Mas aí você pode perguntar aí, mas aí você pode começar a pensar como alguns idealistas até aí fora que querem ir contra Deus. O porquê que Deus deixou tal coisa acontecer? E aí vem a resposta: o porquê que o povo deixou a Deus. O problema, querido, é que todo mundo quer jogar a culpa em Deus. Esse povo de Samaria chegou a essa situação porque eles largaram Deus, deixaram Deus para segundo plano. Segundo, terceiro, meu irmão, nós sempre falamos isso aqui: não deixe Deus em segundo plano na tua vida. Mas é difícil o ser humano entender isso. É difícil o povo entender isso. É difícil entrar na cabeça do povo que Deus não é igual aquilo, pastor Adair, não é para você, não é homem, não. Deus é Deus, Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é tudo. Ele não pode ser colocado em segundo plano. Ele não é o meu amiguinho, Ele não é o meu amiguinho, Ele não é uma pessoa qualquer, Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele não é um qualquer, Ele não é, como diz aí, um cara lá de cima. Ele é Senhor, não é cara lá de cima não. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Santo. O povo de Samaria largaram a Deus, porque as coisas estavam boas, porque o ser humano tem essa questão: quando tudo está bem, deixa Deus em segundo plano, não precisa mais de Deus, Deus não é mais Senhor, Deus não é mais aquele que eles necessitam. Entenda uma coisa, meu querido: Deus na minha vida, Deus na tua vida não é provedor, Ele é Senhor. Tem muita gente querendo fazer de Deus um provedor, um garçom. O que Deus quer é salvar a tua alma. O que Deus quer é te levar para o céu. O que acontece aqui embaixo é consequência da nossa fé em Cristo Jesus. Não entre por essa filha, não. Não entre por esse caminho, não. Que as coisas aqui embaixo tem que ser tudo bem maravilha, porque não é. O povo largaram a Deus. E por largar a Deus, querido, Deus retirou a sua mão. E quando Deus retira a sua mão, sabe quem põe a mão? O diabo. E sabe que às vezes é bom o diabo pôr a mão? Porque a pessoa acaba valorizando que Deus é bom. Porque aí a pessoa vê que verdadeiramente o caminho correto é os caminhos de Deus. São os caminhos de Deus. Mas é difícil o povo entender. É mais fácil dar ouvido ao diabo. Olha a situação que chegou a ponto de matar a criança, cozinhar a criança, comer a criança. Não era mais fácil o povo se render? Não era mais fácil o povo
apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante: examine-se o homem a si mesmo. Se examine. Quem sabe está faltando uma adoração a mais ao Senhor? Quem sabe está faltando aí um dedicar a mais ao Senhor? Deus é santo. Deus, Ele é primeiro. Deus é primeiro. Ele não aceita picarinho segundo, nem no meio, nem no último. Deus tem que ser adorado em primeiro lugar. Amém? Amém? É por isso que o desespero chegou a essas mulheres e ao povo de Samaria. Sabe por quê? Porque Deus não reinava mais lá. Porque quando Deus reina na nossa vida, querido, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem sobre nós e diz: não temas, te acalma. Eu sou contigo. Calma. Eu vou agir mediante a essa crise. Aleluia. Calma. Vamos orar. O Brasil, mediante o que estão falando, está passando por uma crise. Hoje foi milhares de pessoas para a rua, na sexta-feira também. E aí, querido, eu vi uma menininha, o repórter chegou para a menininha e falou: o que você está achando disso? Ela falou: uma perda de tempo. Uma menina de, ele fala, irmão, uns 9 anos. Uma perda de tempo. Aquela voz falou: perda de tempo. Essa menina sabe muito. O papel nosso da igreja, não estou dizendo também que eles estão totalmente errados, mas também não está totalmente certo não, porque isso aí vai muito longe, viu? O papel da igreja é orar. O papel nosso é orar, porque quando nós oramos, nós falamos: Deus, tem misericórdia. Nós não podemos, mas o teu braço forte, poderoso, pode mudar essa nação. Às vezes queremos fazer do nosso jeito, e aí é tudo errado. E aí é o que acontece. Então, querido, entenda uma coisa: no momento de crise, o desespero não é a melhor saída. Calma. Busque a Deus, e Deus falará ao teu espírito, te acalmará, e Ele dirá a você: não temas, eu vou agir. Amém? As pessoas se desesperam e aí acham que é melhor deixar Deus em segundo plano. Querido, eu estou falando por experiência própria. Eu não estou falando porque sou pastor. Eu estou falando por experiência própria. Eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho uma vivência com Deus. E não foi muito boa não. E não foi muito boa não. A minha vivência não deu. Deus é bom. Deus me ensinou a como viver em momentos de crise. Em momentos onde você não tem nem sequer um centavo para comprar uma bala para a tua família. Mas em todos os momentos, querido, eu glorifiquei a Deus, eu louvei a Deus, eu louvei ao Senhor. Em muitos momentos recusei tais convites, porque não eram convites corretos, mas eram convites que iam melhorar a minha vida terrena, não celestial. E recusei. Então, você está ouvindo uma pessoa que tem propriedade para falar que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Não coloque Deus em segundo plano. Aleluia. Fique firme porque Deus é bom. Segundo, no momento de crise, Deus tem um propósito, e esse propósito não é do homem. Amém? Aleluia. Entenda uma coisa, querido. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. E quando Ele tem um propósito na vida do ser humano, meu irmão, entenda uma coisa: isso é de Deus, não é de homem. Não adianta você querer transferir isso para A ou B ou C. É Deus agindo, e Deus tem um porquê de estar agindo. Ora, no versículo 31 ao 33, a Bíblia nos diz que, ainda no capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 31 ao 33, a Bíblia diz que o rei Jorão transferiu toda aquela situação para
escassez em Samaria, como se ele fosse culpado daquela mãe ter matado seu filho, cozinhado e comido. Às vezes as pessoas querem transferir, querido, a culpa para outros, quando não transfere a culpa para a igreja. Vou trocar de igreja, achando que trocando de igreja a culpa acaba. Meu irmão, o erro ele continua. Você pode ir em 200 igrejas, o problema da igreja, o problema somos nós, que não entendemos a necessidade de nos arrependermos. No versículo 31 ao 33, e disse assim: me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O rei agora queria matar Eliseu por toda aquela situação. Meu irmão, se tem alguém na face da terra que pode trazer solução para o ser humano, é a igreja de Deus. São aqueles que dobram os seus joelhos, são aqueles que têm vínculo com Deus, são aqueles que têm relacionamento diário com Deus, são aqueles que são profetas de Deus. Aí diz a Bíblia, querido, no versículo 32, então Eliseu, assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse Eliseu aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta, empurrai para fora com a porta, porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor, o rei. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia, a ele, e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Antes do mensageiro chegar, eu já falava com Eliseu: o rei mandou o mensageiro para te matar, mas eu sou o dono da vida. Eu dou a vida. Eu tenho o poder para dar a vida e eu tenho o poder para tirá-la. Operando eu, quem terá? Quem é? Quem é o inimigo, querido, para tirar a vida de alguém? A não ser que Deus permite. Pois bem, o mensageiro veio, fechava a porta, em seguida veio o rei, e olha as palavras do rei. Estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, e que mais, pois, esperaria do Senhor? Que mais esperarei do Senhor? Olha a desgraça que está acontecendo. Eu vou esperar o que desse Deus? O problema não é Deus não, meu querido. Sabe o que você pode esperar de Deus? Perdão quando você se arrepender. Sabe como você pode esperar de Deus? Vida abundante quando você se entregar verdadeiramente a Ele. Sabe o que você pode esperar de Deus? Salvação quando você for tirado dessa terra. O que eu vou esperar de Deus? Se tudo está dando errado. Se tudo está dando errado, o culpado não é Deus. O culpado não é Deus. Eliseu fica na dele. O rei de Israel mandou matar Eliseu, e diz as palavras na boca do seu mensageiro. Eu vou esperar o que, Deus? No momento de crise, Deus tem um propósito, e o propósito não é de homem. O que você está passando, querido, não é culpa minha, não é culpa do diabo, não é culpa do vizinho, não é culpa de ninguém. Olha, quem sabe é o propósito de Deus. Quem sabe é o propósito de Deus. Agora, fazendo um parênteses aqui, há certos problemas que nós causamos. Não é nem propósito de Deus, somos nós que somos cabecinha e causamos um problema. Agora, as situações, dentro do segundo ponto, que é o propósito de Deus. Se as coisas não estão acontecendo agora, querido, calma. Deus tem um propósito na tua vida. Apenas busca Ele e entenda qual é o propósito que Ele tem com você. Entenda qual é o propósito. As pessoas querem as coisas assim de mão beijada. Não funciona assim não. Não funciona assim não.
Você precisa dar ouvido para a palavra de Deus. Você precisa ouvir. Você precisa parar de achar que a igreja é aí um ponto de encontro. Você precisa parar de achar que Deus é um Zé Mané. Deus é Deus, querido. Com Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Quantas pessoas não prestam atenção na palavra de Deus? Quantas pessoas terminam o culto, saem da igreja e depois fazem tudo errado? Por quê? Porque não prestaram atenção na palavra de Deus. Depois querem colocar a culpa na igreja. Depois querem colocar a culpa no pastor. Colocar a culpa. Presta atenção. Presta atenção no que Deus está falando. Presta atenção nas ordenanças bíblicas. Presta atenção. E seremos abençoados. Agora queremos a cabeça de fulano, ciclano, beltrano. O culpado é A, o culpado é B. O culpado é o diabo que está na porta. O culpado é os irmãos que louvam. O culpado é a igreja que está aí. Não, o culpado, queridos, somos nós, que não nos colocamos na posição que Deus quer, que não entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida. Não conseguimos entender que Deus tem um propósito. E para esse propósito se cumprir, às vezes Ele permite que nós passamos por algumas dificuldades para ver aonde está a nossa fé. Aonde está a tua fé, querido? Num Deus provedor ou num Deus que é Senhor? Se o Deus, a tua fé estiver embasada num Deus provedor, a tua fé é falsa. Agora ele corre até uma certa distância e depois para. Essa tua fé, querida, é movida pelo Deus que é Senhor. Ninguém sucederá. Ninguém poderá te parar. Amém? Amém? Então entenda uma coisa: Deus tem um propósito na tua vida. E enquanto esse propósito não cumprir, se for preciso, Ele cerca a tua vida. Ele permite que o inimigo venha cercar a tua vida. Deus permitiu que o inimigo cercasse Samaria, porque Samaria se afastara de Deus. Se for preciso, Ele te leva até na porta do inferno. Se for preciso. Se for preciso, querido, Ele deixa você um gato. Ó pastor, que negócio é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus justo, fiel, verdadeiro, poderoso, que faz conforme Ele quer. Então muita gente acha que Deus é, que Deus é esse que mandou matar um monte de gente. Esse é o Deus justo e fiel e poderoso. Deus é amor, mas também é justiça. Se for preciso, Ele coloca o camarada na garrafa. Para entender o seu propósito. Terceiro ponto: no momento da crise, não despreze a palavra de Deus na boca do profeta. A pessoa às vezes está em crise, mas chora o que ouve. A pessoa está em crise, vem para... Meu irmão, se você está em crise, você vem para a igreja, vem para ouvir o que Deus tem para você. Agora, se você veio para a igreja para chorar, para não ouvir e ficar chorando, achando que alguém vai ficar passando a mãozinha na sua cabeça, coitadinho, esquece. A igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para anunciar um Deus poderoso que coloca por terra toda a crise do ser humano. Agora, se tu veio para apenas chorar e não dar ouvido, você está no lugar errado. Passa no psicólogo que é melhor. Vai passar no psicólogo que ele vai te ouvir, você vai chorar até querer mais. Dê ouvido, não despreze. No momento da crise, não despreze a palavra de Deus na boca do profeta. Não despreze, filho. Olha aí o que diz o versículos do capítulo 7, do versículo 1 e 2. Capítulo 7, 2 Reis, versículo 1 e 2. Então disse Eliseu: ouve
e 7 quilos de cevada, por uma barra de prata também. A porta de Samaria. Amanhã, Deus vai mudar toda a situação de Samaria. Vai ter tanta comida que vai ficar tudo baratinho. Por uma barrinha de prata. Vocês estão pagando 80 barras de prata por uma cabeça de jumento, que isso nem comida é. Mas a fome está tanto que até cabeça de jumento vocês estão comendo, até filho, até pessoas que vocês estão cozinhando para comer. Mas amanhã Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar esse quadro. Amanhã Deus vai mudar a tua história. Tudo vai ficar baratinho, porque Deus vai fazer render na tua vida. Versículo 2: porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, ou seja, um braço direito do rei, o homem de confiança do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Eu falei no aniversário da igreja, me fala agora, quando Deus falou comigo lá atrás, ele disse: o peixe, ele morre pela boca e ele é salvo pela boca. Lembra disso? Eliseu havia dito para o rei: amanhã vocês vão comprar 3,5 kg de farinha por uma barrinha de prata, 7 kg de cevada por uma barrinha de prata. Tudo vai ser tudo por R$1. É tudo por R$1. Uma barrinha. Porque Deus vai trazer a mudança. Aí, o homem de confiança do rei, se achando o cara que sabe das coisas, se achando aí o bom da boca, porque tem gente que é assim, que acha que é maior que Deus, disse: nem se Deus abrisse a janela do céu, nem se ele abrisse a janela do céu poderia acontecer isso. Então Eliseu virou para ele e disse: você vai ver, mas você não vai usufruir. Tu vai ver isso, mas você não vai comer, por causa dessas palavras. Irmão, se você não sabe, se você não conhece as coisas espirituais, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem intimidade com Deus, se você não conhece as coisas de Deus, cala a tua boca. Olha Deus, para a tua vida. Pastor, seja um pouco mais delicado. Isso é delicadeza. Porque na hora do povo falar, não há delicadeza. Fique com a boca fechada, para que o mal não venha sobre a tua vida, para que você não seja ceifado dessa terra. Tem muito crente falando besteira, tem muito crente falando besteira de Deus, tem muito crente falando mal de igreja. Fica quieto, porque a cada palavra ruim que você fala, você está tomando ponto para descer para o inferno. Você toma pontos para ser um forte candidato a descer ao inferno. Fique quieto. Esse homem desprezou a palavra que saiu da boca do homem de Deus. Se você, querido, tem dúvida de alguma coisa, fique quieto, não fale. Porque o problema não é o que sai da boca, o problema não é o que entra na boca, não, o problema é o que sai. Jesus disse que o que contamina não é o que entra, sim o que sai. Guarda para você, fica quietinha para você não ser prejudicado. Tem gente que questiona quando as pregações são pregadas. Tem gente que questiona o que Deus está falando. Depois não sabe por que as coisas estão vindo. E depois, pastor nada, não vou orar não, porque eu não vou entrar aonde Deus está agindo. Eu não vou pôr as minhas mãos aonde está as mãos de Deus. Sou louco? Sou doido? Deixa Deus operar. O homem desprezou o que Eliseu havia falado. Então Eliseu disse para ele: você vai ver, mas você não vai participar. Jesus está voltando, vai levar o povo para o céu. Conversa fiada. Camarada, quando ele desce,
sabe por que ele desceu. Deus revela tudo para ele. Então, meu querido, não despreze o que Deus fala na boca dos seus profetas. 4, vamos correr. No momento de crise, tome uma atitude. Aleluia. Tem pessoas que no momento de crise ficam paradas. Querido, ficar parado não adianta não, viu? Tem que tomar uma posição. Aleluia. Tem muita gente que, como diz aí a frase filosófica, do limão fez uma limonada. Tem muita gente que no momento de crise vai fazer o quê? Eu vou inventar alguma coisa e vou para a rua. Tá, a crise está aí. A crise está no Brasil, tá aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar vivendo de crise? Vou dar o meu pulo. Eu preciso ser ousado. Eu preciso agir. Eu preciso fazer algo, querido. Tome uma atitude para mudar a situação. Versículo 3 a 8 diz a Bíblia que existia 4 leprosos. Esses 4 leprosos estavam fora da cidade de Samaria, porque eram leprosos. Por serem leprosos, não poderiam conviver com a sociedade. Diz a Bíblia que eles falaram assim: ora, se entrarmos na cidade, para que eles venham nos deixar ficar na cidade, não vai, eu vou falar, resolvi com as minhas palavras, para a gente ganhar tempo. Se a gente entrar em Samaria, não vai adiantar de nada, porque a fome lá é grande. Se nós entrarmos, nós vamos morrer lá. Se ficarmos parados aqui, nós vamos morrer aqui. Então, vamos para o arraial dos Sírios, porque lá tem um monte de comida. Os sírios, Ben-Hadad, roubaram todo o alimento de Samaria. Ben-Hadad e o seu exército, o seu reino estava cheio de comida. A Síria estava cheia de comida. Os leprosos falaram assim: bom, vamos tomar uma atitude. Se ficarmos parados aqui, vamos morrer. Se nós entrarmos em Samaria, vamos morrer do mesmo jeito. Então, se vamos morrer de qualquer jeito, não custa nós tentarmos. Vamos para o arraial dos Sírios. Chegando lá no arraial dos Sírios, vamos pedir para que ele nos deixe entrar. O que eles podem fazer é 2 coisas: fechar a porta para nós ou nos matarmos. Se nos matarmos, é lucro. De qualquer maneira nós vamos morrer. Ou seja, vamos tomar uma atitude. O que não podemos é morrer sem tentar. Tem muita gente que morre sem tentar. Aliás, eu gosto daquela lição de vida do cemitério, onde o camarada aborda os túmulos e começa a falar: aqui tem muitos sonhos enterrados. Quantas pessoas morreram sem tentar? Tente. Você já tentou? Você já tentou para falar que não vai dar certo? Como é que eu posso falar que não vai dar certo se eu não tentei, se eu não tomei uma atitude? Tente. Faça algo para mudar a situação. Faça algo. Você precisa fazer algo. Ah, mas a pessoa não veio até mim, vai até ela. Ah, mas as portas estão fechadas, vai
vamos morrer de qualquer maneira, então vamos tentar. Vamos tentar. E aí diz a Bíblia, querido, ainda aí no versículo 3 a 8, que quando eles chegaram no arraial dos sírios, Deus é maravilhoso. Quando você toma uma atitude, Ele se agrada. Quando você diz, Senhor, eu vou na igreja, porque eu vou buscar o Senhor, porque eu creio na minha vitória, Ele se agrada. Atitude. Quando eles chegaram no arraial dos sírios, não tinha ninguém. Os portões estavam escancarados. O arraial estava totalmente deserto. Os animais estavam lá, as comidas estavam lá, prata, ouro, roupas, tudo. E por quê? Acompanhe comigo aí, versículo 6 do capítulo 7. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Olha que coisa, meu irmão, quando você se dispõe a servir a Deus, Deus ele age em teu favor. Os sírios estavam ali parados, daqui a pouco começaram a ouvir o ruído de um grande exército vindo sobre ele, mas não tinha exército. Mas Deus fez com que ele ouvisse. E teve uma coisa, pelo amor de Deus, Deus fará com que o seu inimigo ouça o ruído do exército de Deus vindo sobre ele. E ele vai fugir. E ele vai fugir para que você seja abençoado. Os sírios ouviram aquilo, fugiram da cidade. Os leprosos entraram. Ué, não tem ninguém. Diz aí a Bíblia, no versículo 8 e 9, que eles então se fartaram. Começaram a comer, a barriguinha deles ficaram até cheinha. Comeram, levaram coisas, esconderam ouro, esconderam prata, esconderam ali objetos, fizeram seu estoque, voltaram para o arraial, comeram de novo, se fartaram, fizeram uma oferta. Imagina a alegria daqueles homens. Olha, se nós não tivéssemos tido uma atitude, olha, se nós tivéssemos ficado parados lá, olha, se nós ficarmos aí duvidando que Deus faz, olha, se nós ficássemos em casa em vez de ir à igreja para buscar em favor da nossa família não estaria hoje aqui. Olha, ainda bem que tomamos uma atitude e Deus mudou a nossa história. Tome uma atitude. Faça como esses leprosos, tomaram uma atitude, entraram no arraial, se fartaram, porque Deus havia expulsado todo o exército da Síria. Deus vai expulsar todo o exército maligno da tua vida, da tua família, da tua casa, de toda a área da tua vida. Aleluia! Creia nisso. Ele é Deus que dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Da primeira vez que eu li essa passagem, eu lembrei de uma vez que eu estava orando no monte. E quando eu estava orando no monte, eu ouvi. Quando subimos no monte, estava tudo escuro. Era por volta de quase 1h da manhã. Estávamos orando. Um breve, começamos a orar, e aquele arrepio do maligno. Daqui a pouco, eu ouvi. Falei, poxa, mas eram muitos. Eram muitos cavalos. E dá até para trabalhar naqueles rádios de antigamente. Aí eu olhei para o irmão e falei, irmão, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? O irmão Marcelo, não, esse nosso filho, lá da firma, disse, irmão, eu estou ouvindo o som de um exército vindo em nossa direção.
Eu estou ouvindo o som de muitos cavalos. Eu falei, eu também. Naquele momento, irmão, aquele local parecia de dia. Houve um clarão naquele local que um enxergava o outro. Para mim enxergar de noite, tem que estar de dia. Tem que estar de dia. Um clarão ali. E foi um movimento profético tão grande, irmão, que até a árvore, até os galhinhos da árvore já acenderam. Os gravetos se acenderam, pastor. O que é isso, mano? Quem já subiu em monte sabe o que eu estou falando. Você consegue acreditar? Promessa, eu também vou acreditar. Eu sei que eu vi a glória de Deus naquele local. Amém. Foi isso que Deus fez com o exército do rei da Síria. O som do exército fez com que eles fugissem para que Deus manifestasse a glória dele sobre o seu povo. Quinto, vamos correr. No momento de crise, continue fiel. Isso é um grande problema também de muitos. No momento de crise, largar Deus, seja fiel. A Bíblia diz, no versículo 9 até o versículo 15, que quando esses homens estavam lá comendo, se fartando, eles pararam e um falou para o outro: nós estamos fazendo errado, nós não estamos fazendo o que é correto, só nós estamos comendo aqui, vamos avisar o rei. Fidelidade. Aqueles 4 leprosos, para você entender uma coisa, eles haviam sido tirados de fora da cidade de Samaria porque estavam leprosos. Era a lei. A lei tem que ser cumprida e eles entendiam a lei do leprosário. Tem pessoas que não entendem que existem regras, existem ordens, e você não pode burlar as ordens, você não pode quebrar regra, é regra. Tem regra. Tem pessoas que quebram a regra e ainda querem se achar aí o dono da razão. Os 4 leprosos, querido, sabiam que eles tinham que ficar fora da cidade. Naquele momento eles pensam assim: eu quero que eles se lasquem agora, vamos comer isso aqui, vamos nos divertir, acabou. Não. Vamos ser fiel. Vamos ser fiel. Vamos ser fiel com Deus. Vamos ser fiel com as coisas de Deus. Nós não estamos fazendo o que é correto. Vamos falar com o rei. Então eles foram e anunciaram ao rei de Israel: Joel, rei, o arraial dos sírios está desocupado, não tem ninguém. Nós comemos, nós bebemos, nós guardamos algumas coisas, tem um monte de coisa lá, tem muita comida para o nosso povo, tem bastante coisa lá. Manda o povo ir para lá. Diz a Bíblia, querido, que o rei de Israel, ouvindo aquela palavra, mandou um mensageiro até o local para se certificar que aquilo não seria uma emboscada. Chegando no arraial dos sírios, estava do jeito que aqueles 4 leprosos haviam falado: fidelidade. Seja fiel com Deus, seja fiel com a tua igreja, seja fiel, seja fiel. Seja fiel. Você só tem a ganhar, seja fiel. Aqueles 4 leprosos podiam agir da maneira, não, mas eles obedeceram as ordens. Ordens são ordens, regras são regras. Seja fiel. O rei mandou que o mensageiro fosse averiguar. Averiguando a situação, o mensageiro voltou e disse: é verdade, o arraial dos sírios está totalmente desocupado. E rei, tem muita comida, tem fartura, tem bênção sem medida, recalcada e transbordante, do jeito que o profeta falou ontem, do jeito que Eliseu falou, e do jeito que os profetas da casa de Deus, da igreja batista Eliseu tem falado, vai se cumprir na tua vida também. Vai se cumprir na tua vida também. Quinto, sexto e último,
ou na noia. Quantos ouvem isso? Sabe por que eu fico nervoso? É o nervosismo santo. Sabe por que eu fico nervoso? Porque eu quero ver vocês bem. Porque eu sei que Deus pode fazer vocês ficarem bem. Eu sei que Deus pode me fazer ficar bem. Eu sei que Deus pode fazer o ser humano ficar bem. Mas por que às vezes não fica? Porque nós não prestamos atenção no que Deus está falando. Presta atenção. No momento de crise, tome posse das boas novas. Se Deus falou que vai fazer, não creia. Pelo amor de Deus, creia. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Creia no nome de Jesus. Não temos mais tempo, querido. Não temos mais tempo para ficar aí com historinhas bíblicas, com ensinamento. Não temos mais tempo. É tempo de crer. É tempo de ser profeta. É tempo de ser adorador. Verdadeiro adorador. É tempo disso, porque Ele está voltando. Creia nas boas novas da palavra de Deus. E aproveite as bênçãos do Senhor. Versículo 16 ao 20. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia 3,5 kg de farinha por uma barra de prata, 7 quilos de cevada por uma barra de prata, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei Jorão à porta do arraial dos sírios, o homem de confiança dele. Versículo 17. E o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele. Segura. Eliseu havia dito lá atrás: você duvidou? Você vai ver, mas você não vai usufruir, porque não creu. Quem não acredita não usufrui. Não usufrui das bênçãos de Deus. Infelizmente, quem não crê nas coisas de Deus, querido, a pessoa fica sem usufruir das bênçãos do Senhor. O homem de confiança do rei foi colocado na porta do arraial dos sírios. O povo veio que nem louco, liquidação do dia. Black Friday. E aí invadiu o arraial dos sírios. Atropelou aquele homem, pisava aquele homem, conforme a palavra do homem de Deus. Irmão, não duvide da palavra de Deus que sai da boca do profeta de Deus. Toda a nação de Israel usufruiu das bênçãos do Senhor. Voltou-se para Deus. Comeram, beberam em abundância. E Deus mudou a história daquele povo. Deus mudou a história daquele povo, porque Deus trouxe boas novas. Meu irmão, aceite as boas novas do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Usufrua das bênçãos de Deus. Creia, não duvide, porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aplauda o Senhor aí, porque Ele é bom. Deus é fiel. Ele que prometeu que Ele vai cumprir.
Você crê nessa palavra profética? Ou você vai fazer igual o homem de confiança no rei, vai duvidar e vai só ver o testemunho dos outros? Fale o teu testemunho para a glória do Senhor. Amém? Mais uma vez, agradecer aí a presença da nossa irmã Simone. Deus continue te abençoando mais e mais. Amém, querido? Tomei posse dessa palavra. Amanhã vai mudar a tua história profissional. Amanhã, no nome de Jesus. Busca Ele mais e mais, para que a tua vida continue guardada por Deus. Amém? Vamos orar, querido? Eu quero orar nesse momento por uma pessoa chamada Rosilane e Elisângela. A mãe faleceu e elas estão desesperadas ainda pela situação, tendo algumas crises emocionais. Vamos orar para que Deus repreenda essa malignidade na vida delas. Repito, se você ainda não é batizado, dê o nome para que nós possamos cumprir o mandamento do Senhor. Vamos orar ao Senhor por essa vida. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus querido e amado, Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Deus, a vida da Rosilane, meu Pai, e da Elisângela. Senhor, elas perderam, meu Deus, um ente querido, Pai, mas o diabo, meu Pai, está agindo no lado psicológico delas, o diabo está agindo no lado emocional, meu Deus. Elas estão, meu Pai, perdendo o equilíbrio, meu Pai. Estão, ó Deus, em desespero profundo, ó Deus da glória. Senhor, eu quero te pedir neste momento, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, desse nome que está acima de todos os nomes, eu amarro agora toda ação demoníaca sobre essa vida, toda ação demoníaca sobre a vida da Rosilane, sobre a vida da Elisângela. Senhor, nós amarramos agora toda ação do inimigo, toda ação demoníaca, e ordenamos que pelo poder do nome de Jesus saia, pelo poder do nome de Jesus saia, pelo poder do nome de Jesus saia. Deus, traga paz, traga um refrigério para essas vidas, meu Pai, para que elas possam viver bem, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, meu Pai, que amanhã, meu Deus, os inimigos da vida delas cairão por terra, sairão correndo, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos para guardar essas vidas. Eu creio na palavra profética. Senhor, nos leve em paz para casa, no livro das mãos que derramam sangue, de assalto, de acidente. Continue dando ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, e na autoridade que o Senhor me concede como ministro desta casa. Eu abençoo o teu povo, cabeça apostólica, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, que todos nós possamos dizer amém. Deus continue te abençoando, dê a graça e a paz.